Ter, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, nós tivemos aí muitas informações, isso é muito bom, né? É isso que faz o rádio. E o comentário vai ser mais curto em relação à história lá da Evergrande e o abalo provocado pelos problemas econômicos, financeiros, de caixa de uma gigante chinesa que é a Evergrande. Uma gigante do setor imobiliário, mas que há muito tempo deixou de ser só uma incorporadora, uma construtora, né? Tem clube de futebol, estão construindo um dos maiores estádios do mundo, moderníssimo e tal. Tem investimentos em diversas áreas, tecnologia, fornecimento de serviços. E esse crescimento empolgado da Evergrande acabou levando a um descontrole financeiro e a dependência de empréstimos. Chegou um momento que essa gigante já não conseguia tocar toda aquela multiplicidade de projetos com os próprios recursos e foi buscar dinheiro na praça. Muito dinheiro. Bilhões. E, de repente, a Evergrande começa a dar sinais de que não conseguiria honrar os compromissos. Não conseguiria pagar o serviço da dívida contraída, juros da dívida contraída, amortizações do principal. E isso levou a uma cadeia de reações que atingiu bolsas de valores, etc. Então, hoje, quando houve, é bom lembrar que ainda era final da madrugada no Brasil, quando chegou a informação de um acordo da Evergrande para a solução de uma dívida de um dos seus setores. Na verdade, é uma das muitas dívidas da Evergrande. Porém, o fato de ser uma dívida importante e o fato de ela ter conseguido o acordo, obviamente, com muita pressão do governo chinês, inclusive em cima dos credores, para que aceitassem os termos daquele acordo, houve uma reação empolgada do mercado financeiro e das bolsas de valores no mundo. Muitas vezes as pessoas falam de reações do mercado. Primeiro, como se o mercado fosse um ente monolítico, homogêneo, constituído de investidores que querem as mesmas coisas, vão na mesma direção, todos ganham juntos, todos perdem juntos. Isso não existe. Então, o mercado não gostou, o mercado gostou. Essa abstração que é o mercado, quando é dito no noticiário, o mercado reagiu. Na verdade, a média da reação do mercado foi aquela. Porque sempre, sempre, sempre há gente ganhando e gente perdendo. Às vezes, a maioria esmagadora perde. E aí é quando você tem grandes crises, enxurrada de vendas de ações e quebradeiras, como aconteceu na célebre quebradeira de 29. Por outros motivos, aconteceu em 2008, ali era um fenômeno bem destes tempos, que é o excesso de crédito sem lastro. Porque houve um tempo em que o dinheiro que circulava como meio de troca era correspondente à riqueza acumulada, geralmente materializada em ouro armazenado, prata armazenada, às vezes, dependendo da época da história, bronze armazenado, porque o bronze, isso é algo que acontece de tempos em tempos. Hoje, por exemplo, a prata tem subido muito mais que o ouro, porque a indústria de alta tecnologia está demandando muita prata. Então, com a demanda alta, o preço sobe, né? A irrevogável lei da oferta e da procura. Então essa história, o mercado reagiu, fica parecendo que um ser absolutamente racional, imune
a reações emocionais, a reações passionais, imune a reações que não sejam razoáveis. Então, tudo que ele decide, tudo que ele apoia ou deixa de apoiar é a partir de um raciocínio lógico e irrefutável. Isso é uma bobagem. Isso é uma fantasia. O mercado, toda semana, tem reações absolutamente irracionais, na média. Você tem, claro, aqueles que atuam de maneira profissional, racional e fria. E que ganham muito dinheiro com esses movimentos de massa. O efeito rebanho, como se fosse ali um rebanho de Nelore. Um dispara, vai todo mundo atrás. A manada toda sai em disparada. Isso acontece no mercado de ações. Então, quando houve o desespero por causa da Evergrande, havia ali alguma dose de racionalidade, mas muito do efeito manada. E da mesma maneira, a reação claramente otimista verificada nesta quarta-feira, ela tem muito de racional, mas ela tem muito também de o fato de que ontem já houve uma antecipação dos efeitos da crise. Uma antecipação geralmente superestimada. E aí é hora de recolocar as peças nos lugares. Não significa que a quarta-feira é de um mercado otimista, mas é de um mercado menos dramático, menos desesperado em relação ao que aconteceu com a gigante chinesa. Primeiro, ficou claro que o Banco Central da China, assim como o Banco Central dos Estados Unidos já fez em outras ocasiões, o Banco Central da China vai agir sempre para tentar, o verbo aqui é fundamental, tentar evitar. Porque não vai, muitas vezes, conseguir evitar. Mas ele vai sempre tentar evitar o colapso de empresas-chave. Empresas que simbolizam a economia chinesa pro mundo. E que têm, obviamente, nos seus acontecimentos, nas suas decisões, nos seus investimentos, nas suas dificuldades e, às vezes, na sua quebradeira ou pré-falência, provoca efeitos no mercado global. A China está ciente disso. Como a China é uma ditadura, então, mesmo os bilionários chineses estão sempre olhando para o que quer o Partido Comunista Chinês, para o que quer o Estado chinês, sempre atentos a recados, a avisos. Vejam o que aconteceu com o senhor Ma, um dos maiores símbolos desse capitalismo de Estado da China, mas um sujeito que criou uma gigante de tecnologia e que de repente se viu, por causa de uma declaração, ele reclamou do sistema financeiro chinês, o partido não gostou, ele estava prestes a fazer um anúncio de uma grande fusão comandada pelo seu grupo, não anunciou, a fusão não aconteceu, ele desapareceu por 3 meses, muitos até ficaram preocupados, será que a ditadura matou o senhor Ma? Não, ele reapareceu 3 meses depois, mas em completo silêncio. Não abre a boca para falar sobre o sistema financeiro chinês. Então fica claro que mesmo os bilionários chineses, as 100 famílias, as famosas 100 famílias que controlam a maior parte da riqueza produzida na China, os bilionários chineses, todos eles com carteirinha do partido, hein? Todos eles, porque é a marca de fantasia. Então, Xi Jinping faz um discurso e atrás está lá a foto de Karl Marx, de Vladimir Lenin, de Mao Tse Tung,
Porém, aquilo é a marca de fantasia. O que interessa para o partido é o monopólio político, é o controle político, é o controle social, é a manutenção do regime totalitário chinês. Porém, houve uma mudança gigantesca que ocorreu há pouco mais de 40 anos, depois do colapso da economia chinesa, depois da loucura, da aberração ideológica que foi a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que matou muita gente, que levou milhões de chineses à fome, a não ter o que comer, além da perseguição política, ideológica, cultural. O pai do atual presidente chinês, Xi Jinping, foi um dos que foram presos para reeducação, que era o nome, o eufemismo para lavagem cerebral, muitas vezes mediante tortura. Um dos presos, acusado de costumes burgueses e de ser um revisionista, foi Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping só foi reabilitado depois da morte de Mao, depois da prisão da Camarilha dos Quatro e depois da ascensão de Hua Guofeng ao poder, que reabilitou Deng Xiaoping. E 2 anos depois, Deng Xiaoping apresenta um programa revolucionário, atingindo agricultura, indústria, tecnologia, educação, e desencadeia a revolução econômica na China. Começando por Xangai, atraindo investimentos, atraindo capital com impostos baixíssimos, mão de obra farta e baratíssima, quase escrava. E o capital, que há muito perdeu a sua base ideológica, perdeu a sua base histórica, inclusive a base calvinista, perdeu, tornou-se utilitarista. Ele foi alegremente investir em Xangai, explorar aquela mão de obra baratíssima e conviver também com impostos baixos, porém a contrapartida de alta corrupção de quadros do Partido Comunista Chinês. A Revolução Econômica tem resultados óbvios. A China, que era um país pobre nos anos 60, anos 70, um país primordialmente agrário, a China se torna a segunda economia do mundo. E se as coisas continuarem no ritmo em que estão na economia dos Estados Unidos e na economia chinesa, obviamente não se tem certeza disso, porque há movimentos inesperados da economia, você pode ter uma guerra no meio do caminho, mas hoje a projeção é de que se torne a principal economia, o maior PIB do mundo, embora continue sendo um país socialmente subdesenvolvido, até porque é uma ditadura que inibe o florescimento intelectual, cultural, social, político da sociedade chinesa. A nomenclatura chinesa assustou-se com o colapso da União Soviética e entendeu que a abertura política não poderia preceder a abertura econômica. Mas era preciso fazer a abertura econômica sem abertura política. E foi o que a China fez. Então esses gigantes todos estão colados aos interesses da ditadura totalitária chinesa. Mas são empresas com interesses no mundo inteiro. E é claro que a possibilidade de colapso de uma gigante como a Evergrande tem consequências no mundo inteiro, não só em bolsas de valores, mas no mercado de crédito. Muita gente nessas crises sai correndo para o dólar. E é claro, demanda por dólar faz o dólar se valorizar em relação às outras moedas, o que provoca inflação em vários países, inclusive no Brasil. Então você tem resultados que são inesperados. Porém, hoje as coisas são muito rápidas. E bastou a Evergrande anunciar o acordo de uma de suas dívidas, o parcelamento, a maneira como aquilo será pago, e já houve reação, inclusive, no mercado de minério. Porque qual foi a ideia? Opa!
A China está controlando a crise e vai voltar aos níveis dos últimos anos na compra de minério. Houve já valorização de ações, por exemplo, da Vale, grande exportadora de minério para a China. Então hoje não há como escapar. Foi-se o tempo em que uma empresa britânica, uma gigante empresa britânica falida, era apenas uma grande empresa britânica falida. Hoje, aquilo se espalha muitas vezes irracionalmente. Há um efeito dominó, que não é necessariamente um movimento racional e lógico do mercado, mas é o espanto e, claro, o fato de que alguns sabem lidar com as informações, são frios, sabem ganhar dinheiro, sabem a hora da compra. Opa, vai ter efeito manada? Os caras vão sair vendendo ações, eu vou comprar, a ação vai estar lá embaixo. E quando tudo se normalizar e houver demanda por essas ações, eu vendo com o preço lá em cima, porque a demanda será gigantesca. Então, o efeito no mercado ele é óbvio, todo mundo já sabe, e não há grandes surpresas, inclusive na interferência do Banco Central chinês. Mas o que precisa ficar claro é isso. Mesmo as gigantes chinesas e também multinacionais que para lá migram para ter lá o seu principal centro de produção, necessariamente comem na mão do Partido Comunista Chinês. E qualquer dissidência, qualquer dissonância como aquela do senhor Ma, rapidamente a mão do Estado chinês se faz visível. É uma ditadura, é um Estado totalitário, com esse florescimento econômico gigantesco, com modernização em diversos setores, mas o Estado totalitário está lá, prendendo, perseguindo, matando e, em muitos casos, produzindo algo que, por exemplo, o governo americano já chamou de genocídio, que é o que a China faz com os muçulmanos uigures concentrados no noroeste do país. Vinícius Bueno. Esse comentário do Cláudio Zaidan, tema de abertura do Bandeirantes Acontece, vira podcast. Pode ser ouvido em todos os agregadores e isso, claro, sem falar do nosso site, radiobandeirantes.com.br. No nosso site você consegue acompanhar a live e, claro, vários cortes com os principais destaques da nossa programação. 3h54. Rede Bandeirantes de Rádio.